Bem-vindo, meus brilhantes! Como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos continuar o nosso estudo, certo? Se você está chegando aqui agora, nem sabe do que estamos falando, volte lá do vídeo 1, porque este é um estudo de um livro, então necessário é que você acompanhe desde a parte inicial, tá bom? Então vamos lá. Bora que tem chão, minha gente! A descoberta da rede pelo governo e a corrida pelo controle. Saravá. Quaiá, quaiá. No início da década de 60, os governos soviéticos e norte-americano descobriram estes campos eletromagnéticos, ou redes, que se estendem ao redor do mundo. As redes humanas, sim, há mais do que uma, estão bem acima da Terra, a cerca de 100 quilômetros ou mais. Lembre-se que não lhes falei sobre os 5 níveis de consciência na Terra, que correspondem a número de genes diferentes e alturas diferentes? Bem, existe apenas 3 níveis de consciência sobre a Terra atualmente. Os outros 2 estão muito além do nosso tempo. O primeiro nível é o primitivo. O segundo nível é a nossa consciência atual. E o terceiro nível é o crístico, ou consciência da unidade, no qual estamos prestes a entrar. Depois da queda, cerca de 13 mil anos atrás, houve apenas 2 redes humanas ativas ao redor da Terra, as do primeiro e segundo níveis. Os aborígenes da Austrália estavam no primeiro nível, por exemplo, e nós, os mutantes, estávamos no nível seguinte. É assim que nos chamam, os mutantes, porque mudamos para onde nos encontramos agora. A ciência tem feito muito poucas pesquisas sobre os aborígenes australianos. Assim, os nossos países não tomaram conhecimento das redes deles. Mas os governos fizeram uma porção de pesquisas sobre nós e descobriram exatamente como é a nossa rede. Ela se baseia em triângulos e quadrados. É uma rede muito masculina, que se estende ao redor do planeta. Agora temos uma terceira rede lá em cima, que chamaremos da rede de consciência da unidade, ou simplesmente o próximo passo. Ela está lá, concluída desde 4 de fevereiro de 89. Sem essa rede, estaria tudo acabado para nós, pessoal, mas ela está lá. Os governos começaram a tomar consciência da nossa rede de segundo nível, talvez já na década de 40, entendendo que essa afirmação está em contradição com o que foi dito acima. Mas assim mesmo, eu acredito que a rede foi descoberta ainda antes que a teoria do centésimo macaco fosse divulgada. Por causa da Segunda Guerra Mundial, os governos começaram a lançar bases militares em todo o mundo, em lugares longínquos e pouco visitados. As ilhas obscuras como Guam. Por que escolheram esses lugares em especial para suas bases? Provavelmente não foi pelas razões que alegam. Quando se estende a rede às bases militares por todo o mundo, especialmente a antiga União Soviética dos Estados Unidos, bem, filhos das armas, as bases são quase sempre localizadas exatamente nos pontos nodais da rede, exatamente em cima ou nas pequenas espirais que saem dos pontos nodais. Não seria possível que fosse uma coincidência que eles simplesmente espalhassem o seu império de bases militares nesses lugares exatos. Eles estavam tentando ter o controle dessa rede, porque se pudessem controlá-la, saberiam que poderiam controlar o que pensamos e sentimos. Uma guerra sutil estava sendo travada entre esses dois governos. Entretanto, a natureza dessa rede mudou consideravelmente em 1970, embora eu vá explicar isso depois. É claro que por trás tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética havia o governo secreto que controlava a aparência exterior e o ritmo desses conflitos. No filme Stargate, Ra não recebeu o devido respeito. Ele era um dos mestres ascensionados e um ser de luz, não um demônio. Ah, isso aqui deve ser pra frente, né? Vamos lá. Quaiá, quaiá. Agora que temos os conhecimentos necessários, podemos continuar com o drama da Atlântida. O projeto para reconstruir a rede foi iniciado por 3 homens: Thoth, um ser chamado Ra e um ser chamado Aragat. Araragat. Esses homens voaram para um lugar onde hoje é o Egito, para a região atualmente chamada de Planalto de Gizé. Nela,
Naquela época, ali não era um deserto, mas uma floresta tropical, e era chamada de Terra dos Ken, que significa a Terra dos Bárbaros Peludos. Os três homens foram para aquele determinado local porque o eixo da antiga rede de consciência da unidade estendia-se para fora da Terra a partir daquele ponto. Eles iriam reconstruir uma nova rede sobre o velho eixo, de acordo com instruções dadas pela consciência superior. Eles precisavam esperar um momento certo, quando a precessão dos equinócios passasse pela maré baixa da consciência, antes de poder atingir a essa maré ainda. Calma, gente, estou perdido. Antes de poder agir, e essa maré baixa ainda estava num futuro distante para eles. Depois disso, eles teriam um pouco menos do que meio ciclo, cerca de quase 13 mil anos, para concluir tudo até o fim do século XX. Não poderíamos ir além disso, ou destruiríamos a nós mesmos e nosso planeta. Primeiro, eles precisavam concluir a rede sobre as dimensões superiores. Depois, precisavam construir fisicamente os templos nessa dimensão antes que a nova rede da unidade se manifestasse. Depois de manifestada e equilibrada, eles deveriam ajudar-nos a começar a entrar conscientemente nos mundos superiores da existência e recomeçar o nosso caminho de volta para Deus. Assim, Totti e seus amigos foram para o lugar exato onde está o vórtice da consciência da unidade saía da Terra. Esse ponto ficava a quase 2 quilômetros de onde se encontra hoje a Grande Pirâmide no deserto. Mas nessa época ela se encontrava no meio do nada, no meio de uma floresta tropical. Centrados no eixo desse vórtice sobre a Terra, eles abriram uma cova que aprofundava por quase 2 quilômetros terra dentro, alinhando-a com tijolos. Foram necessários apenas alguns minutos para isso, porque eles eram seres de sexta dimensão. E o que quer que pensassem sempre acontecia, era simples assim. Depois de feita a cova alinhada com o eixo da unidade, eles mapearam as 10 espirais de proporção áurea que já projetavam dessa cova e se estendiam pela Terra. Usaram a cova como eixo, começaram a partir do fundo e mapearam as espirais de energia à medida que subia pela cova, estendendo-se na direção do espaço. Uma das espirais saía da Terra não muito longe da atual Grande Pirâmide. Depois que a encontraram, eles construíram um pequeno edifício de pedra na frente da cova. Esse prédio é a chave de todo o complexo de Gizé. Depois construíram a Grande Pirâmide. De acordo com Toth, a Grande Pirâmide foi construída por ele mesmo, não por Kelps. Toth afirma que ela foi construída cerca de 200 anos antes da mudança dos eixos. O vértice da Grande Pirâmide situava-se exatamente sobre a curva da espiral, se a pedra do topo da pirâmide estivesse no lugar. Eles alinharam o centro da cova com a face sul do edifício da pedra e a face norte da Grande Pirâmide. Isso deixou assombrados os topógrafos que fizeram essa observação. Embora essas estruturas estejam a quase 2 quilômetros uma das outras, a face sul do edifício de pedra e a face norte da Grande Pirâmide estão em perfeito alinhamento. Eles não acreditam que nós pudéssemos fazê-lo melhor agora, mesmo com a nossa tecnologia moderna. Mais tarde, outras 2 pirâmides também foram construídas diretamente sobre essa espiral. Na verdade, foi assim que a cova foi descoberta, por meio da fotografia aérea. Deram-se conta de que as 3 pirâmides foram dispostas em uma espiral logarítmica. Depois traçaram a espiral até a sua origem e chegaram naquele ponto. E ali estava a cova e o edifício de pedra. Essa descoberta foi feita, creio eu, no início da década de 80, foi registrado por McClung e concluído em 84 por Rock McClung. Vi a cova do eixo e o prédio com os meus próprios olhos. Considero esse lugar mais importante de todo o Egito, e assim se pensa também na ARE, Association for Research and Enlightenment, Associação para a Pesquisa e Iluminação de Edgar Cayce. Existe ainda uma outra cova à distância de 100 metros da primeira espiral. E essa espiral começa de maneira um pouco diferente, mas então lentamente
asintoticamente sobrepõe-se à primeira espiral para serem capazes de construir ao redor dessa cova nesse padrão espiral. Os projetistas precisariam ter uma compreensão muito mais sofisticada da vida. Explicarei essa compreensão também posteriormente. Assim, essas duas espirais completas definiam o eixo do que acabaria se tornando a rede de consciência da unidade ao redor da Terra. Lugares sagrados. Depois de iniciar uma nova rede sobre a já existente, danificada, e de construir uma pirâmide sobre a linha da espiral Tot Hayaragat, mapearam onde essas duas linhas de energia se curvavam e se cruzavam, em mais de 83 mil lugares sobre a superfície da Terra. Quadridimensionalmente, uma dimensão acima desta, eles construíram toda uma rede de construções e estruturas sobre o planeta, localizando-os sobre os nodos dessa matriz de energia. Todas essas estruturas foram dispostas de acordo com as proporções, seja na proporção áurea, seja nas espirais de Fibonacci, e todas se referiam matematicamente àquele ponto original no Egito, chamado atualmente de cruz solar. A localização dos lugares sagrados no mundo não é acidental. Foi uma consciência única que criou cada uma delas, de Machu Picchu a Stonehenge e a Zaguan, como quer que a chamem. Quase todas, com poucas exceções, foram criadas por uma consciência única. Hoje estamos nos conscientizando mais disso. A obra de Richard Hoagland trata disso, embora ele não seja o primeiro. Elas mostram como o lugar sagrado extrapola-se a partir de outro, depois de outro e ainda de outro. Esses lugares vão além do tempo, uma vez que foram construídos em épocas diferentes, e vão além de qualquer cultura em particular ou localização geográfica. Obviamente foram feitos por uma consciência que coordenou o empreendimento como um todo. Finalmente, os pesquisadores verão que esse local no Egito é o ponto a partir do qual todos os outros lugares sagrados foram calculados. Essa região egípcia é o polo norte da rede de consciência de unidade. Do outro lado do planeta, no Pacífico Sul e nas ilhas da Tailândia, acha-se uma ilhota chamada Monrea, que se localiza no polo sul da rede. Aqueles de vocês que estiverem no topo de Huayna Picchu, para ter uma visão do alto, Machu Picchu, a cerca de 2,7 mil metros de altura nas montanhas peruanas, sabe que ela parece rodeada por círculos perfeitos de montanha. É como um círculo feminino circundando um falo, erguendo-se no meio. Bem, a ilha de Morea é semelhante a isso, só que ela tem o formato de um coração. Cada casa em Morea tem um coração como um número da casa. A montanha fálica de Morea, no centro do coração, é muito maior que a de Huayna Picchu, no Peru. Mas vocês verão o mesmo anel de montanhas rodeando esse polo terrestre. Esse é o exato polo sul de toda a rede da consciência da unidade. Se atravessarem a Terra diretamente a partir de Morea, vocês sairão do Egito. Ela se desviará só um pouquinho, a uma ligeira curva, que é natural. O polo de Morea é negativo ou feminino, e o polo do egípcio é positivo ou masculino. Todos os lugares sagrados estão ligados ao polo egípcio, e a eles estão todos interligados através do eixo central que leva a Morea. É um touro, é claro. A plataforma de pouso da pirâmide egípcia, da pirâmide e a nave sob esfinge. Esta é uma grande pirâmide, 4,7. Ela tem uma cúpula, uma pedra de topo perdida, e tem sido feito todos os tipos de especulações a respeito. Aqui. De acordo com Totti, a verdadeira pedra do topo perdida tem 14 centímetros de altura e é de ouro maciço. É uma imagem holográfica da pirâmide inteira. Em outras palavras, ela tem todos os pequenos aposentos nela, e tudo em proporção, e está situada na sala dos registros. As duas outras pirâmides elevam-se até uma extremidade aguda. Só a grande pirâmide tem uma superfície plana no topo. Essa peça que falta não é pequena, tem cerca de 7 metros quadrados de base. Se chegaram até o topo, encontrarão uma plataforma uniforme. Essa área plana é, na verdade, uma plataforma de pouso para a aeronave muito especial que existe na Terra. Gente, adoro!
A esfinge não fica muito distante da Grande Pirâmide. De acordo com a tábua de esmeralda de Thoth, a esfinge é muito, muito mais velha que os 10 a 15 mil anos estimados. Um fator que muitos pesquisadores atuais têm deixado de considerar é que a esfinge esteve sob a areia durante a maior parte da sua existência recente. Na verdade, quando Napoleão avistou a esfinge, nem sequer sabia que ela estava lá, porque tudo que viu foi a cabeça dela. Ela estava completamente enterrada e permaneceu enterrada por grande parte das últimas centenas de anos, pelo menos. Levando em consideração esse fator, poderia ser muito importante. O desgaste causado pela chuva, pelo vento, precisaria atuar por muito mais tempo no que se supõe atualmente. De acordo com Thoth, a esfinge remonta a pelo menos 5,5 milhões de anos. Imagino que isso acabará vindo à tona, porque ele nunca se enganou a respeito de nada. Até mesmo John Anthony West suspeita secretamente que ela é muito mais velha do que 10 a 15 mil anos. Ele não estava preocupado em fazer especulações sobre os milhares de anos. Ele simplesmente queria que ela fosse mais antiga que o limite de 6 mil anos, porque isso romperia. Lembra que a gente estudou isso lá atrás, né? Isso romperia a nossa história da Terra aceita até então. Ele e a sua equipe já conseguiram isso e depois, creio eu, tentarão recuar a data à medida que tiverem mais evidências. De acordo com Thoth, quase 2.000 metros abaixo da esfinge existe um aposento, 2.000 metros é 2 quilômetros, né? Redondo, com piso plano e teto plano. Dentro desse aposento encontra-se o objeto sintético mais antigo do mundo, mais velho que qualquer outro objeto material construído na Terra. De acordo com Thoth, embora nem ele mesmo possa provar, esse objeto remonta a 500 milhões de anos, quando começou aquilo que levou a vida humana. Jesus! O objeto tem tamanho de 2 quarteirões. É redondo como um disco e é plano em cima e embaixo. O que há de incomum nele é o seu revestimento, tem apenas de 3 a 5 átomos de espessura. A sua superfície superior e inferior tem um determinado padrão que é mostrado na ilustração 4.8. Aqui. Ao que eu entendo, é esse objeto que está lá. Eu não sei fazer isso não, hein? Peraí. É como se começasse assim, 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 assim. Lembra o nó da bruxa, né? Na cultura celta. Tá vendo como que tudo é ligado? Até porque os celtas têm conexão com os egípcios. Nós já vimos aqui no livro também. Gente, na verdade, sabe? A gente fica falando de várias coisas aqui. É tudo uma coisa só, gente. As culturas, todas as culturas, elas bebem dessa raiz egípcia, dessa história de Atlântida, porque foi lá o início de tudo, entendeu? Então é por isso que tem tanto essas coincidências. Vamos tentar fazer aqui esse babado. Girou aqui. Forma um 8. Depois forma. Depois forma. Não sei porquê, me deu vontade de desenhar isso, gente. Deixa eu pegar. Pior que eu não tenho nenhum papel, tipo, rascunho aqui. Vou usar o caderno dos atendimentos da mesa arturiana. Aqui. Então, é assim. 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 Mais ou menos. Ai, Brasil, meu Brasil brasileiro. Tá, vamos em frente. Gente, passada na margarina light. O padrão, já falamos sobre isso. Tá, muito embora. Tá, isso é uma nave, mas não tem motores, nenhuma forma visível de energia. Muito embora a interpretação de Dorô de A Tábua da Esmeralda afirme que essa nave tem motores atômicos dentro dela, de acordo com Thoth, ela não tem. Dorô
traduziu a Tábua de Esmeralda em Yucatán em 25 e não conseguiu entender a explicação sobre como a nave obtinha sua força propulsora. A ideia de motores atômicos foi a mais avançada que ele pôde conceber para uma fonte de energia, mas ela é, na verdade, propelida por pensamentos e sentimentos. Gente do céu. E foi projetada para conectar-se ao próprio Merkaba de vocês e expandi-lo. Essa nave está diretamente conectada com o espírito da Terra. Em A Tábua Esmeralda, ela é chamada de nave de guerra. Era o protetor da Terra. Gente! Vamos para aquela pausa? Assiste de novo, hein? São muitas informações. Esse estudo está babado. Beijo. Até o próximo.